Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos dar sequência aos estudos dos contratos em espécie, tratando sobre o contrato de empréstimo. Uma das espécies contratuais mais famosas, mais corriqueiras. Entretanto, não se enganem, esta espécie possui algumas regras muito específicas que são importantíssimas para você que está se preparando para um concurso público. Tá? Muitos se enganam em pensar que contrato de empréstimo, por ser uma espécie corriqueira, por ser uma espécie muito comum, eu não preciso estudar com tanto afinco assim, e quando se deparam com questões em concursos públicos, acabam por errar. Isso não vai acontecer com você, porque começa aqui a nossa aula sobre o contrato de empréstimo, analisando aqui cada uma de suas peculiaridades para que obtenha êxito na prova que em breve realizará. Ok? Então, sem delongas, vamos lá tratar sobre o contrato de empréstimo, que é aquele através do qual uma pessoa entrega um bem para outra, que se compromete a restituir em momento futuro, e que, em regra, esses contratos são gratuitos, né? Porque senão eu estaria alugando, né? Porque senão eu estaria cedendo onerosamente o uso. Não é o caso. Estamos diante de um contrato de empréstimo, que naturalmente é marcado pela gratuidade. Entretanto, existem exceções que nós vamos identificar ao longo desta aula. Contrato de empréstimo, aquele através da qual uma pessoa entrega um bem para outra que se compromete a restituí-la em momento futuro. Normalmente, esse contrato é um contrato gratuito. Entretanto, e aqui já começa a afunilar a matéria, e aqui nós já começamos a identificar um alto índice de erros em provas de concurso público. Compreendam, existem duas espécies básicas de contrato de empréstimo. Eu sei, até pela experiência prática, ainda que não tivesse nenhum conhecimento jurídico, do que se trata um contrato de empréstimo. O que talvez eu não sei, o que talvez você não saiba, cidadão comum da sociedade, é que existem duas espécies de contratos de empréstimo. Duas espécies. O chamado contrato de comodato e o outro, o contrato de mútuo. E aí está o detalhe, né? No seu edital aparece lá empréstimo, mas na sua prova vai cair comodato. Na sua prova vai cair mútuo. E a banca vai te perguntar certamente acerca das diferenças entre uma e outra espécie. O ponto comum, óbvio, nós já identificamos, é o fato de que o contrato de empréstimo, seja na modalidade comodato, na modalidade mútuo, envolve a entrega de um bem que deverá ser restituído e, normalmente, tanto o comodato quanto o mútuo são contratos gratuitos. Normalmente, regra geral. Agora, as semelhanças talvez parem por aí. A partir daqui, começam a surgir várias diferenças, e essas diferenças você precisa identificar, você precisa saber, porque certamente será questionado. A
grande diferença entre comodato e mútuo, sabe qual é? A natureza do objeto que se empresta. A natureza da coisa que se entrega e que futuramente será restituída. A grande diferença entre comodato e mútuo reside na natureza do objeto emprestado. Natureza do objeto emprestado. Como assim, professor? Simples. Você se lembra quando lá atrás, lá na parte geral, nós falávamos sobre as espécies de bens? Bens, uma matéria simples, tranquilinha, né? Aquela matéria para gabaritar no concurso, mas que exige uma certa atenção com relação às espécies, né? O que é um bem corpóreo, o que é um bem incorpóreo, o que é uma coisa móvel, uma coisa imóvel, uma coisa semovente, bem público de uso comum, bem público de uso especial, bem público de uso dominical e outras espécies, dentre elas a diferença entre bem fungível e bem infungível. Você se recorda? O que significa bem fungível? Você se recorda do que se trata um bem infungível? Pois bem, isso é que determinará se o contrato é comodato ou se o contrato é mútuo. Por quê, professor? Porque o contrato de comodato é o empréstimo de coisa infungível. Coisa infungível. O contrato de comodato é o empréstimo de coisa infungível. Enquanto que o contrato de mútuo é o empréstimo de coisa fungível. E não só isso. Não só isso. O contrato de comodato é o empréstimo de coisa infungível e inconsumível. Outra classificação que nós estudamos lá na parte geral. Enquanto que o contrato de mútuo é o empréstimo de coisa fungível e consumível. Beleza. Vamos lá. Do que se trata um bem infungível? Bem infungível, você certamente se recorda, é aquele que não pode ser substituído por outro de mesmo gênero, quantidade ou qualidade. Coisa infungível é a coisa certa, é a coisa única no mundo jurídico, em razão de ao menos uma característica que a determina, que a individualiza. Infungível. Por isso, insubstituível. Por outro de mesmo gênero, quantidade e qualidade. Esse bem possui ao menos uma característica que o individualiza no mundo jurídico. É coisa certa, é coisa determinada. Já o bem fungível é aquele que comporta substituição. Bem fungível é aquele, contrário ao senso, que pode ser substituído por outro de mesmo gênero, quantidade ou qualidade. Exatamente. O contrato de comodato é aquele que envolve o empréstimo de uma coisa infungível, insubstituível, coisa certa, coisa única, individualizada. E mais do que isso, inconsumível. É por isso que a doutrina vai nos dizer que o comodato
é o empréstimo para uso. Como assim, professor? Simples, simples, simples. Eu empresto determinada coisa para que você use e, ao final, me devolva exatamente esta coisa. O contrato de comodato é o empréstimo para uso. Para uso. E no momento futuro, quando da restituição, a coisa a ser restituída é a própria coisa que foi emprestada. É a própria coisa que foi emprestada. Afinal, trata-se de um bem infungível, um bem inconsumível, um bem único. Eu te entreguei este bem para que você o utilize para determinado fim. E posteriormente você vai me devolver este bem. O mesmo bem. Agora, o mútuo é um contrato de empréstimo de coisa fungível, de coisa consumível. Se aquilo que eu estou lhe emprestando é substituível e é consumível, como é que, ao final, você vai me restituir o mesmo bem? Você não vai. Ao final, você vai me devolver outro bem, semelhante, com as mesmas características. Por isso que a doutrina vai dizer que, enquanto o comodato é o empréstimo para uso, o mútuo é o empréstimo para consumo. O que eu estou lhe entregando, você vai consumir. E no momento futuro, quando da restituição, me devolverá coisa equivalente. Coisa equivalente. Que guarde as mesmas características. Quer um exemplo? Agora. Eu te emprestei R$1.000. 10 notas de 100. 10 notas de 100. Eu te emprestei R$1.000. Esse é um contrato de comodato ou é um contrato de mútuo? É um contrato de mútuo. Primeiro porque R$1.000 é uma coisa incerta. É uma coisa determinável. Uma coisa fungível. Eu te emprestei R$1.000 através de 10 notas de 100. Que tem lá um númerozinho de série. Mas você não vai me devolver exatamente aquelas 10 notas de 100. Não vai. Portanto, você não me devolverá exatamente aquilo que te entreguei. Não. O que eu te entreguei, você vai consumir. Você vai usar esses R$1.000 para a finalidade que o levou a me pedir emprestado. E no momento oportuno, me devolverá o equivalente. O mesmo valor. Por enquanto, sem pensar em juros, né? Vai me devolver o mesmo valor. Em notas de 50, por transferência bancária, eu não sei. Fato é que você não vai me devolver exatamente aquelas notas que eu te dei. Porque aquilo lá você já consumiu. Portanto, estamos diante de um contrato de mútuo. Eu, um grande fazendeiro, te emprestei 10.000 sacas de café para que você utilize aí no seu mercado, etc. Para que você comercialize. E no ano que vem, me devolva. Evidentemente, você não vai me devolver aquelas sacas de café que eu te entreguei lá. Os mesmos grãos. É lógico que não. Porque aquilo lá você já comercializou. Você já consumiu. Você vai me devolver coisa equivalente. Mesma quantidade de sacas de café. Agora, se eu te emprestei o meu carro, aí o contrato é de
comodato. Você não pode me devolver um outro carro, ainda que da mesma marca, do mesmo modelo. Você não pode me devolver um outro carro. Eu te emprestei uma coisa certa, uma coisa determinável, uma coisa infungível e inconsumível. E é exatamente esta coisa, após o uso, não o consumo, após o uso, exatamente esta coisa que você me devolverá. Percebeu, portanto, a diferença entre o contrato de comodato e o contrato de mútuo? Beleza? Gravou? Ótimo. Então vamos lá. Vamos lá trabalhar individualmente tais espécies. A começar pelo contrato de comodato. A começar pelo contrato de comodato. E aí eu compartilho com os senhores, eu acho isso interessante, para ajudá-los a compreender um pouco melhor, né, o instituto que estamos estudando. Compartilho com os senhores aqui 2 liçõezinhas doutrinárias de 2 bons civilistas, Carlos Roberto Gonçalves, Cristiano Vieira Sobral Pinto. Primeiro, Carlos Roberto Gonçalves vai nos dizer o seguinte: é, portanto, o contrato de comodato, tá? É, portanto, um contrato benéfico, pelo qual uma pessoa entrega a outrem coisa infungível, para que a use graciosamente e posteriormente a restitua. A restitua. A mesma coisa. Empréstimo para uso. E o Cristiano Sobral no mesmo sentido. Trata-se de contrato pelo qual alguém empresta gratuitamente a outra pessoa um bem infungível e inconsumível. Infungível e inconsumível. Exatamente o que nós havíamos identificado anteriormente. Perfeito? Mas você se lembra que aulas atrás estudávamos sobre a classificação dos contratos, perfeito? Nós estudávamos sobre a classificação dos contratos. Vimos que existem contratos unilaterais, bilaterais, plurilaterais, que existem contratos gratuitos, onerosos, que existem contratos comutativos e aleatórios, que existem contratos paritários e de adesão. Falamos ainda sobre contrato consensual, sobre contrato real. Também sobre contrato de execução instantânea, diferida, de execução periódica. Sobre contratos personalíssimos, contratos impessoais. Sobre contratos solenes, não solenes. Ou seja, estudamos uma variada gama de classificações contratuais. E agora nós precisamos utilizar. Porque eu te pergunto, qual é a natureza jurídica do contrato de comodato? Eu já sei do que se trata, eu já sei qual é o conceito, qual é o objeto, qual a finalidade, mas qual é a natureza jurídica do contrato de comodato? Qual a natureza jurídica do contrato de comodato? Essa resposta nós encontramos a partir das classificações. A partir das classificações. Exato. Então veja bem, considerando aquilo que nós já estudamos. Primeiro, o contrato de comodato, ele é unilateral, sinalagmático ou plurilateral? Se lembra dessa classificação? Contrato sinalagmático é aquele com prestações recíprocas. Os dois indivíduos ali relacionados são ao mesmo tempo devedores e credores, um do outro reciprocamente. Cada qual tem a sua prestação e a sua contraprestação. Já os contratos unilaterais são aqueles em que apenas um dos sujeitos é devedor e o outro é tão só credor. Portanto, o débito reside
sobre um dos polos. Por isso ele é unilateral. Não porque tem apenas uma pessoa, pois nós estudamos que todo contrato será negócio jurídico, pelo menos bilateral. Não está relacionado ao número de pessoas, mas sim com a prestação. Existe dois sujeitos, mas um deles é só devedor, o outro é só credor. Te pergunto, o contrato de comodato é bilateral ou é unilateral? O contrato de comodato é unilateral. Unilateral. Por quê? Porque tão só o comodatário deve. Tão só o comodatário deve. Se eu te emprestei o meu carro, meu querido, eu não te devo nada. Você me deve. O quê? A restituição. Você me deve. Então percebam, temos dois sujeitos, comodante, comodatário. Eu, comodante, não tenho nenhum débito. Você sim. Você não tem nenhum crédito. Eu tenho. Portanto, este é um contrato unilateral. Unilateral. Ademais, trata-se de um contrato gratuito. Por quê? Porque apenas uma das partes tem sacrifício financeiro. A outra parte só tem vantagens. Só tem vantagens. Ok? É um contrato benéfico. Eu estou te entregando o meu carro para que você gratuitamente utilize dele. E nesse período eu vou ficar sem. Percebem? Terceira característica, o contrato de comodato é um contrato real. Agora sim, agora eu quero saber de você o que isso significa. O que significa dizer que o contrato de comodato é um contrato real? Você se lembra da classificação? Nesse ponto nós dividimos os contratos em consensuais e reais. Qual a diferença entre essas duas espécies? Os contratos consensuais são aqueles que se aperfeiçoam na manifestação de vontade. Enquanto que os contratos reais são aqueles que, independentemente da vontade, se aperfeiçoam com a entrega do bem. Com a entrega do bem. Portanto, quando afirmamos que o contrato de comodato é um contrato real, isso significa que ele nasce para o mundo jurídico no momento em que eu te entrego o bem. Não me interessa se eu havia assinado um documento falando que vou te emprestar, que iria te emprestar o carro na última segunda-feira. Não interessa. Não interessa. O que nós havíamos proferido não foi suficiente para a constituição contratual, não foi? Porque esta é uma espécie de contrato real, que se aperfeiçoa, que nasce para o mundo jurídico com a entrega do bem. No momento em que eu te entrego, aí sim nós temos um contrato. Aí sim nós temos um comodato. Próximo ponto, o contrato de comodato é, em regra, não solene. O que significa dizer que ele não depende de forma. Não depende de forma. E, por fim, este é um contrato personalíssimo. O que isso significa? Entenda o seguinte. Você me deve, né, a restituição do bem. Mas está aí utilizando ele. Não é? Ok. E se você morrer? Nossa, que pergunta, né, professor? Exatamente, né? Mas e se você morrer? Eu te emprestei o meu carro por 3 meses. Antes de encerrar o primeiro mês, você morre. O que acontece com o nosso contrato? O direito de usar o meu carro pelos 2 próximos meses será transmitido aos seus herdeiros? Não, não será. Sabe por que não? Porque o contrato é personalíssimo. Este é um contrato personalíssimo. Portanto, ele não comporta substituição de sujeitos, seja por ato entre vivos ou causa mortes. Beleza? Vamos então ver o que o legislador nos diz sobre o contrato de comodato, a começar pelo artigo
579 do Código Civil. Vejamos. O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível. Perfaz-se na tradição. Ele é um contrato real. No artigo 580, o legislador fala sobre legitimação. Quem pode emprestar bens? Me parece claro, no primeiro momento, que o dono pode fazê-lo. Ok, mas e se este proprietário for um menor sob tutela? Será que o tutor pode emprestar o bem pertencente ao menor? Será que o curador pode emprestar o bem que é de domínio do relativamente incapaz? E aí? Artigo 580 do Código Civil na tela. Os tutores, curadores e, em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar em comodato, sem autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Os tutores, curadores e outros que, em geral, são administradores de bens alheios, não podem dar em comodato, salvo através de autorização especial, os bens confiados à sua guarda. Doutrinariamente, entendemos que essa autorização especial é uma autorização judicial. Okay? Seria necessário, portanto, a instrução de uma demanda para que o juiz, por meio de decisão, autorizasse a entrega do bem em comodato. Ok? Ótimo. Só que eu estou te emprestando. O que significa dizer que os efeitos do comodato são temporários. Eu não estou te doando um bem. E assim, a partir da entrega deste bem imóvel, você se torna o proprietário dele. Não, estou te emprestando. Estou te emprestando um bem. O que significa dizer que você tem que me restituir e que esse contrato, portanto, é temporário. Agora, quando? Como diz o bom cuiabano, agora quando? Quando deve ser realizada a restituição? Pessoal, muito fácil. Na data que as partes estipularam. Perfeito. É isso mesmo. Contrato de comodato com prazo determinado. Mas e se as partes não estipularam data? E se o contrato de comodato for por prazo indeterminado? Você está com o seu código aí? Abra ele. Artigo 581 do Código Civil reconhece a possibilidade do contrato de comodato ser por prazo determinado ou indeterminado. Vejamos. Artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido. Percebeu? O contrato de comodato pode ter prazo convencional. Contrato de comodato por prazo determinado. Se não tiver, ou seja, em se tratando de um contrato de comodato por prazo indeterminado, qual é o prazo? O tempo necessário para o uso concedido. Eu entreguei o bem para uso. Qual é o tempo necessário para que utilize-se do bem para a finalidade que foi entregue? Qual é o tempo? Pois então, esse é o prazo do contrato de comodato. Eu te emprestei o carro, não falei sobre data nenhuma não, mas eu te emprestei o carro para você, fazer uma viagem para um congresso que dura 3 dias. Feito. Então você precisa ir para
Daqui a 3 dias voltar. Falei. Indeterminado. Mas o prazo é o prazo para a realização, né, para o cumprimento da utilização que se destina. Ponto e vírgula. Não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista ou urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e o gozo da coisa emprestada, antes de fim do prazo convencional ou o que se determine pelo uso outorgado. O legislador está dizendo aqui, no momento em que eu te entreguei o bem, eu te entreguei o bem para que você utilize e frua dele. Quando nós estudamos Lei das Coisas, artigo 1228 do Código Civil diz que o proprietário pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa. São os 4 poderes da propriedade: grude, gozo, reivindicação, utilização, disposição. Artigo 1228 do Código Civil. Através de um contrato de comodato, eu transmito para você, que será possuidor, o uso e gozo do bem. O uso e gozo do bem. E o que o legislador está me dizendo aqui é que durante o prazo, eu não posso, eu, proprietário, não posso, salvo necessidade imprevista, urgente, reconhecida pelo juiz, atrapalhar você no exercício da posse. Eu não posso te impedir, eu não posso suspender o exercício da sua posse, da utilização do gozo do bem. Só posso exigir a devolução, em regra, ao final do contrato. Ok? Mas aí perceba, eu fiz uma reflexão com vocês aqui sobre direito das coisas. No direito das coisas existem 2 institutos que, por vezes, são confundidos, mas que não podem ser. Que são o Instituto da Propriedade e da Posse. A propriedade é um direito real, o principal deles. O direito real por excelência. Previsto lá no inciso 1º do artigo 1225. E aí o legislador, no artigo 1228, já mencionado anteriormente, me diz que o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da coisa, bem como reavê-la daquele que injustamente a possua ou detenha. Portanto, 4 são os poderes inerentes à propriedade: uso, gozo, disposição e reivindicação. Já a posse, na verdade, existe uma grande discussão sobre, inclusive, qual seria a natureza dela. Se a posse seria fato, se é direito. Se sendo direito é direito pessoal, se é direito real, existe uma discussão tremenda. Fato é que posse não se confunde com propriedade. Artigo 1196 do Código Civil diz lá que considera-se possuidor todo aquele que exerce de fato, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade. Perceba, portanto, que posse não se confunde com propriedade, mas o conceito de posse passa pelo conceito de propriedade. Porque se a propriedade é um direito real que atribui ao seu titular os poderes de uso, gozo, disposição, reivindicação, posse é o exercício de fato de ao menos um desses 4 poderes. Se o indivíduo está usando um bem, eu não posso afirmar com esta informação visual que ele é o dono, mas ele está usando. Posso, portanto, afirmar que ele tem posse. Que ele tem posse. Por isso eu chamei a atenção dos senhores que, através do contrato de comodato, o proprietário, em regra,
transmite a posse do bem para uma outra pessoa. Porque o comodatário poderá utilizar e fruir da coisa pelo prazo que foi determinado, ou não tendo sido determinado, pelo tempo que é necessário para essa utilização. E o legislador me diz que o proprietário, o comodante, não pode atabalhoar, não pode atrapalhar o comodatário no exercício da posse durante o contrato. Por quê? Porque o comodatário, durante o contrato, é um possuidor de boa fé. Porque o bem lhe foi entregue por força de contrato. Mas, e se o contrato acabar? E se o contrato acabar e o bem não for devolvido? Se o contrato se encerrar e o bem não for devolvido, o comodatário deixa de ser um possuidor de boa fé e se torna um possuidor de má fé. Vou até além. Ele deixa de ser um possuidor justo e se torna um possuidor injusto. Em razão de um vício chamado precariedade, que é um vício da posse que decorre do abuso de direito. Ele deveria ter me devolvido o bem e não devolveu. No curso do contrato, a posse dele era justa e era de boa fé. Quando encerrado o contrato, o comodatário se recusa a me devolver o bem, torna-se então possuidor injusto em razão da precariedade e, consequentemente, também um possuidor de má fé. Só que nós sabemos, o contrato pode ser por prazo determinado ou indeterminado. E aí? Se o comodato for por prazo determinado, ao final, o bem deve ser restituído, sob pena de o devedor ser constituído em mora de pleno direito. É o que nós chamamos de mora ex re. Mora ex re é aquela que não depende de nenhum comportamento do credor. Ela é constituída de pleno direito. Ela é constituída de pleno direito. Mora ex re. Ok? Como esse é um contrato por prazo determinado, tem termo final, se encerrado o contrato, o comodatário não devolve o bem, ele é de pleno direito constituído em mora. Está inadimplente. Independentemente de qualquer comportamento do comodante, porque esta é uma mora ex re. E constituído em mora o devedor, ele passa a ser possuidor injusto e, consequentemente, possuidor de má fé. Ah, professor, grandes coisas sim. Grandes coisas sim, porque o legislador, meus caros, a partir do artigo 1198, o legislador ele passa a estabelecer uma série de regras, uma série de efeitos da posse, fundados na posse de má ou na posse de boa fé. Por exemplo, o legislador vai me dizer que o possuidor de boa fé tem direito aos frutos colhidos, enquanto ela durar. O possuidor de má fé, não. O possuidor de má fé tem que restituir os frutos. O legislador ainda vai me dizer, no artigo 1219, que o possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quantas voluptuárias a levantar e levar consigo. O de má fé, não. O de má fé tem direito à indenização das necessárias, ponto final. O possuidor de boa fé não responde pelos danos que ele não der causa. O possuidor de má fé responde, inclusive pelo caso fortuito e força maior. Perceberam?
constituído comodatário e mora, ele se torna possuidor injusto, consequentemente, de má fé. Se o contrato for por prazo indeterminado, aí não tem jeito, né? Não tem jeito. É necessário que o credor, que o comodante, constitua o devedor em mora, por exemplo, através de uma notificação. Por isso que nós afirmamos que no comodato por prazo indeterminado, a mora é ex persona. Para que o comodatário seja constituído, para que o comodatário seja constituído em mora e se torne possuidor de má-fé, é necessário um comportamento do comodante. Por exemplo, notificando. Por exemplo, ajuizando a respectiva demanda. E aí sim, a partir desse momento, o comodatário passa a ser possuidor de má-fé. Mas o legislador segue. O legislador segue, artigo 582, desculpe, trazendo uma regra bem interessante, onde elenca as obrigações do comodatário. Eu estou te emprestando um bem que é meu para que dele se utilize. Você tem algumas obrigações a cumprir. Não só a obrigação de me restituir a coisa ao final. Não, você tem alguns deveres. Artigo 582, o comodatário é obrigado a conservar. Conservar. Como se sua própria fora a coisa emprestada. Não podendo. Então, primeiro você tem que conservar como se a coisa fosse sua. Não podendo usá-la, senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. Sob pena de responder por perdas e danos. Mas perceba o seguinte, que a sua responsabilidade para com a coisa é pouca. Pouca, sabe por quê? Porque eu continuo dono. Em aulas passadas nós falamos sobre um princípio chamado res perit domino, segundo o qual a coisa perece para o dono. Você é possuidor e você é possuidor de boa-fé. E eu acabei de dizer que o possuidor de boa-fé não responde pelos danos que ele não der causa. Portanto, como regra, não responde pelo caso fortuito e força maior. O que o legislador está dizendo aqui é um mínimo. É um mínimo. Você deve conservar o bem como se ele seu fosse. Por exemplo, você não pode utilizar esse bem para uma finalidade que não lhe é própria. Não pode. Porque caso isso aconteça, você está sendo imprudente, né? Você está sendo negligente, talvez, imperito, ou até mesmo agindo com dolo. E aí, nessas circunstâncias, você responderá por eventual perdas e danos. Agora, entrou em mora, aí, nego, a história muda. Você passa a responder objetivamente pelos danos que acontecer com a coisa. E não só isso. Não só isso. Seguimos daqui, ó. O comodatário constituído em mora, além de por ela responder, então, responder pelos riscos da coisa, nesse caso, além disso, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. Você tinha que me devolver, não me devolveu. Além de se tornar um possuidor de má-fé e passar a arcar com os riscos do caso fortuito fosse maior, tá? Eu vou te notificar e ainda estabelecendo um aluguel. Um valor a título de aluguel que você me deverá até a entrega do bem. Aí aquilo que era gratuito deixa de sê-lo. Perfeito? Artigo 583, sobre a responsabilidade do comodatário, regrinha interessante, fácil e que cai em prova. Se, olha só que regra interessante, cai em prova, tá? Molezinha. Aqui o legislador pensou o seguinte, se você está com uma coisa que é minha e se depara ali com uma situação de perigo,
você primeiro tem que tentar salvar o que é meu, tá? Para depois tentar salvar aquilo que é seu. É isso aí. Veja lá, ó. Por isso que eu falei, em regra você não responde pelo caso fortuito força maior. Em regra, excepcionalmente pode. Pode sim. Deu tempo para você salvar suas coisas e não deu tempo para salvar a minha? Ah, é? Deu tempo para você tirar a sua moto, deu tempo para você guardar o seu caminhão, para tirar os seus móveis, mas o meu carro que estava na sua garagem não deu tempo para tirar e ele foi incendiado. Ah, bonito, né? Se correndo risco, o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser o comodatário, a salvação dos seus bens, abandonando o bem do comodante, então, nesse caso, responderá o comodatário pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir caso fortuito ou força maior. Ok? E caminhando para o final desse primeiro bloco, vamos deixar mútuo para o segundo bloco, onde também responderemos algumas questões. 2 artigozinhos para fechar. Primeiro, artigo 584. Imagina que eu te emprestei o carro, né? Beleza. Só que para andar no carro você teve que colocar combustível, você teve que pagar o pedágio para a viagem que ia fazer. Aí depois você vai me cobrar isso? Além de eu ter te emprestado o carro, você quer me cobrar as despesas que teve com a utilização dele? Ah, para. Aqui o legislador me traz o óbvio. O comodatário não poderá, jamais, recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada. Faria nem sentido. Faria nem sentido. Agora, se você culposamente causou dano ao bem, e na verdade eu emprestei, foi para você, foi para o seu irmão, ou seja, eram vários os comodatários. Vários os comodatários. E vocês, ou um de vocês, causou dano. E agora eu, comodante, tenho direito à indenização. Eu posso cobrar de qualquer um de vocês? O legislador diz que sim. Os comodatários respondem solidariamente pelos danos que causaram ao bem. Artigo 585. Se 2 ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Ok? Belezinha? 40 e poucos minutos. Falamos sobre comodato. Voltaremos no próximo bloco para tratar sobre mútuo. Mútuo, o empréstimo de coisa fungível. E assim também responder algumas questões que separei para a nossa reflexão. Vai lá, toma aquele cafezinho, aquela água e volte para continuarmos os nossos estudos. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo bloco. Clique lá.